E abra sua Bíblia, se você la trajo. Jeremías capítulo 29. Eu vou ler não todos os versículos, porque é um pouco largo, mas vamos a tomar os pontos principais para que você compreenda. O título deve estar em sua Bíblia, na página 959, se você tem esta Bíblia. Se não, como quiera em pantalla pondremos. O título diz Carta a los desterrados. Ou seja, desterrados são deportados, porque eles foram arrancados de sua terra e foram levados a Babilônia. Diz assim: estas são as palavras de la carta que el profeta Jeremías enviou desde Jerusalém al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas e a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalém a Babilônia. Esto sucedió después de salir de Jerusalém el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalém, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rei de Judá, enviou a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo, aí empieza o contenido de la carta. Assim disse el Senhor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalém a Babilônia. Edificad casas e habitadlas, plantad huertos, comed su fruto, tomad mujeres, engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos, e dad vuestras hijas e maridos, para que den luz a hijos e hijas, e multiplicaos allí, e no disminuyáis, e buscad el bienestar de la ciudad, adonde os he desterrado, e rogad al Senhor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Mire usted, esto aqui é prácticamente a realidade de los dias de hoje para a maioria de los hispanos, latinos que vivem em Estados Unidos. Porque você sabe muito bem, claro que nós não vamos a perguntar isso, mas você sabe que quase em todas as famílias hispanas, latinas, existem aqueles que estão com sua situação migratória já bem, digamos assim, outros não tão bem e outros muito mal. Porque assim se vai dando a situação das pessoas que vão chegando a Estados Unidos. E nós estamos vivendo uma situação atípica, você sabe, de las questões, de las redadas, problemas e o endurecimento de las leis e tudo isso. Pero aqui vem uma pergunta. Será que Deus permite ou permitiu que ustedes, ou a maioria de ustedes, chegasse a este país e cresciera, tuviera hijos, tuviera família, empreendera negócios, tuviera casa, comprara casa, carro, enfim, já tem uma vida. Para que al final todo saliera mal? Essa é a pergunta e a resposta está na palavra de Deus. A resposta é não. E ahorita você vai ver por que é não. Porque está escrito desta maneira. Pero el mundo, as pessoas del mundo, as leis, as notícias. E não diga que não, porque as notícias afetam a mente de uno. Afecta ou não afecta? Afecta ou não afecta? Sim ou não?
As notícias sempre estão tirando coisas positivas ou negativas. Porque lo positivo não vende, ¿verdad? Lo que vende es el chisme, es la confusión, es el peligro, es lo que vende. Entonces, como quiera, las noticias, las palabras que usted escucha afuera de conocidos, de colegas, vão metendo dentro de la cabeça de uno lo que é uma fé negativa. Porque a dúvida e o medo é uma fé, pero negativa. Sim ou não? Se, por exemplo, se eu digo assim, não vou sair porque pode ser que me agarrem. Ou seja, eu estou creyendo que me vão agarrar. Isso é uma fé, ou não é? Pero é uma fé que? É uma fé negativa. Pero quando nós nos vamos à palavra de Deus, entendemos que, aqui eu quero fazer um parênteses, que as dificuldades que passamos ou vivimos, elas estão por razões. Primeiro que em todo há um permisso de Deus. Nada acontece sem que Deus assim lo permita. Aí você dirá, bispo, por quê? Está escrito que todo coopera para bem de aqueles que amam a Deus. Isso é o que está escrito. Então, eu creio, eu vivo por lo que está escrito. Já falei isso para vocês várias vezes. Se eu for a tomar minhas decisões basado em lo que sinto, em lo que vejo, em circunstâncias temporales, eu haria outras coisas completamente diferentes. Delante de las circunstâncias, que é o que nós temos que fazer? Aí vem o que dije para você ao princípio, tomar quê? Decisões. Que é o que nós temos que fazer? Ir a Deus, buscar mais a Deus, andar com Deus, viver com Deus, não importando o que esteja acontecendo. Porque eu já vi muitas pessoas, não foi uma, não foram duas, não foram três, muitas, que quando a pessoa se vê delante de uma dificuldade da vida, la que seja, financeira, uma questão de saúde talvez, uma questão familiar, uma questão espiritual, a pessoa não se sente bem, muitos dizem assim, não, eu vou a resguardar-me um tempo, eu vou a quedar-me aqui quieto um tempo, hasta que isto passe, e é pior, porque quanto mais ou quanto menos uno deixa de buscar a Deus, pior vai quedar. Ou seja, uno tomou uma decisão, foi a decisão de buscar ou de não buscar? De não buscar. Uma vez que não busquei, não alcancei, e aí vêm mais problemas, mais situações. Bueno, o profeta, ele sigue dizendo assim, verso 8, porque assim diz o Senhor de los ejércitos, el Deus de Israel, não os enganem, vuestros profetas que estão em meio de vosotros, ahorita eu explico isso, vuestros profetas que estão em meio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque profetizam falsamente em mi nombre. No los he enviado, declara el Senhor. Presta atenção, eu vou explicar isso. Uma vez eu disse para vocês, isso serve para sua edificação espiritual. Eu poderia vir aqui e endulçar seus ouvidos com muitas coisas. E eu vou falar de uma maneira clara e aberta. Se você busca uma igreja para que você se sinta bem, fazendo todo o mal, vivendo no pecado, vivendo de maneira equivocada, enfim. Se você busca uma igreja que ele haga você sentir-se bem, aún vivendo em la prática de errores, você vai encontrar. São profetas falsos. Por isso, Deus dijo para o pueblo, existe em meio de ustedes profetas falsos, profetas que profetizam visões que não lo são. Você pode pensar, seu bispo, se você me confunde. Não, pera-me, eu não lhe vou a confundir.
Como saber se o que está o pastor hablando é certo ou não é certo? Conhecendo o quê? O que está escrito em la palavra. Pero hoje em dia, e isso não é uma crítica, isso é uma enseñança. Hoje em dia, mais que nunca, mais que antes, as pessoas entraram em uma maneira de viver, de não buscar checar que se as coisas são ou não são. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade personal, e perdone a maneira que me vou expressar, pero não com vocês, sino que com Deus, e por consequência com vocês, pero primeiro com Deus, de hablar com a verdade e de ensinar a verdade. Por quê? Porque um dia eu vou chegar delante de Deus e vou rendir contas de meu trabalho. Pero esse é outro tema. Vou rendir contas de minha vida. Pero essa é outra questão. Por isso eu não estou hablando coisas que não são. Pero existem pessoas que hablam coisas que não são. Para, como disse a frase, endulçar-lhe os ouvidos a alguém mais. Pero o final de isso é tanto a ruína de aquele que lo hizo, como aquele que lo recibe e lo acepta. É como um estafador. Você já habrá visto histórias, ou quizás você já caiu nisso tristemente, tampouco vai perguntar. O estafador, ele vai e empieza a endulçar os ouvidos a la persona, correto? Sim ou não? Para al final que sacar o dinheiro, o proveito de maneira ilícita. Sim ou não? Pero qual é o final da vida normalmente dessas pessoas? Acabam mal, correto? Como que uma pessoa cai nesse cuento porque já quer que as coisas sejam a sua própria maneira? A sua própria maneira. É como aquele que crê em abogados que não são, pero isso também é outro tema. Por que eu lhes estou explicando isso? Por essa razão, você tem que conhecer a palavra. Verso 10. Pois assim disse o Senhor: quando se lhe haja cumprido a Babilônia 70 anos, eu os visitarei e cumprirei mi buena palavra de hacer-os volver a este lugar. Cumprirei quê? Que cumprirá ele? A palavra. E disse: porque eu sei os planos que tenho para vosotros, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para dar-os um futuro e uma esperança. Me invocareis e vendreis a rogar-me, e eu os escutarei. Me buscareis e me encontrareis quando me busqueis de todo coração. Por isso eu falei, você não pode importar-se com seu dinheiro. Você tem que fazer suas coisas para quem? Para Deus. Seu coração não pode estar em seu dinheiro, em seu carro, em sua casa, em seu marido, em sua esposa, em seus filhos, em seu papai, em sua mamá. Tudo isso vai passar. Aí você pode pensar assim, o bispo, pero é difícil. É difícil. Eu lo sei. É muito difícil. Pero é nesse momento que Deus vê que é o que há em nosso coração. Não é Deus te hablar, Deus te amo. É você tomar que decisões que têm que ser tomadas. São essas decisões que vão fazendo a diferença. Busquem o reino de Deus. Busque sua justiça.
as demás coisas serão añadidas. Ah, pero en la vida nosotros vamos a perder coisas. Vamos. En la vida nosotros vamos a perder circunstâncias. Vamos. En la vida se nos van a ir familiares. Tanto porque vai chegar o dia de fallecer, ou pessoas que já não estarão de acordo com nós. Que temos que fazer nesse momento? Seguir derramando que nosso coração delante del Todo-Poderoso, aunque duela, porque é nele que está nossa força. Quem nos hizo permanecer hasta hoy, Ana e eu, firmes, foi Jesus. Pero Deus sempre estuvo primeiro. Deus tem que estar primeiro que seu trabalho, que seu marido, que sua esposa, que seu dinheiro, que seu carro, que seu lugar, que seus papeles. Ah, bispo, eu estou lutando para que eu tenha meus papeles. Lute. Claro que há que lutar. Pero essa não tem que ser sua condição para buscar a Deus. Amém? Me explico ou não me explico? Claro que há que lutar. Eu tenho que buscá-lo. E aqui vamos a concluir. Ele disse, verso 12, já leí, pero vamos a ler 12, 13, 14. Me invocareis, vendreis a rogar-me, e eu os escutarei. Me buscareis, e me encontrareis, quando me busqueis de todo coração. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Senhor, e restauraré vuestro bienestar. Os reuniré de todas as nações, de todos os lugares adonde os expulsé, declara el Senhor, e eu os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Se Deus promete restaurar tudo, e o que Ele prometeu se cumpriu, e o que Ele promete se cumple. Basta que você tome decisões. Não importa se são que pequenas ou grandes, pero as decisões têm que ser tomadas. Amém.